Pô, cara, qual que foi aquela anestesia que o anestesista falou pra gente que tirava a probabilidade do cara suicidar? Já viu essa parada? Nossa, eu lembro. Porque foi bem marcante isso aí mesmo. É. Ele tem uma forma de anestesia que ele usa, um produto, na verdade, que você diminui a chance do cara que tem Você tira predisposição ao suicídio. a vontade de suicídio do cara, né? É. E é quase que em uma dose, assim, ele E falou já isso pra tem nós. comprovação É muito científica foda sobre ele isso. falou isso aí. Nossa, mano. Foi lá em Ribeirão, lá. É uma Do parada Olho Verde, de, lá. sei lá, estamina. Não lembro. Tá, Não vamos me lá. lembro. Problemas com a afirmação. Não tô falando que ele tá errado, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Sobre, Eu vou te isso mandar daqui depois, eu vou te tira a mandar. vontade de suicídio do cara. Primeira pergunta. Tira o comportamento suicida por quanto tempo? Qual o desfecho está sendo avaliado de fato? Ah, não, é suicídio? Beleza, tirou o comportamento de suicídio, mas ele continua usando droga pra caramba, ou coisa do gênero? Outra coisa, em que tipo de população isso ocorre? Em toda a população testada? Tipo, em homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, enfim. Existem várias coisas que quando a gente fala, não, isso aqui é cientificamente comprovado. Porque hoje a gente tem, por exemplo, uma medicação que está sendo a grande revolução nos estudos em depressão, por exemplo, que é a cetamina, esquetamina, enfim, É a cetamina. que ela era originalmente um antidepressivo, um anestésico veterinário, e passou-se então a ser utilizado com seres humanos porque o mecanismo de ação dele funciona para nós. Basicamente, uma aplicação dela, o efeito realmente dura por semanas. A gente aparentemente não sabe ainda o que acontece se usar por muito tempo, porque temos efeitos colaterais que a pessoa começa a vomitar e tudo mais, mas de fato, você utiliza aquela medicação com a pessoa e é uma paulada, mas isso ainda não é a solução, porque ainda não é efetivo. Por quê? Porque é extremamente caro. Então, você não vai conseguir colocar isso para a população usar. Então, pode ser eficaz, mas até o momento não é efetivo porque as pessoas não estão aderindo. Ou seja, não é barato você usar esquetamina no tratamento com uma pessoa. Então, quem é que tem acesso à esquetamina? Né? Outra coisa. Vale a pena, né, mano? Não, óbvio, é uma grande revolução para os estudos em depressão. Sim. Mas é que o grande problema que nós temos é, sai um estudo, mostra um resultado e as pessoas estão falando, ciência descobre novo tratamento. Cara, calma aí. Não. A questão é, por exemplo, rolou num podcast, nem sei onde é que foi, que um médico falou que oração melhorava os pacientes de coma dele. Uma coisa assim, um médico, era um podcast evangélico. E cara, o dado do cara, o vídeo, o corte viralizou. E todo mundo falando, olha só. E ele falando, nós temos esse estudo e que a oração melhorava. Beleza, meu querido. Como é que você conseguiu fazer a afirmação de o grupo que orava melhorava versus o outro? Porque o controle, né, não existiu nenhum. O controle foi horrível. Ou seja, foi uma coisa do tipo, esses pacientes aqui melhoraram, então eu tô tendo a minha experiência clínica que eu tô dizendo que melhora. Mas para gerar essa causa, eu precisaria de um ensaio que me coloquei aqui. E aí talvez não seja muito ético fazer isso, então talvez esse estudo nunca exista, né? Mas, então, a gente tem esse grupo aqui de pacientes em coma e esse aqui também. Esse aqui a gente vai dar o remédio X e esse aqui a gente vai orar por eles. É o famoso fonte vozes da cabeça. Ou seja, fontes, na minha experiência clínica funciona. Não tem, cara, assim, ó, essa ideia do minha experiência clínica disso que funciona, só funciona quando você tá lidando com uma doença que, tipo, seu paciente foi o sortudo de poder dar o nome para aquela doença. Porque daí, como não tem estudo na área, de fato, o que aconteceu ali contigo é talvez a nossa melhor oportunidade de saber como é que se lida com aquilo na próxima pessoa que aparecer. Mas o caso dessa cetamina, que igual você falou, é uma paulada. É uma paulada. Né? Mano, já compensa, tipo assim, vamos estudar essa parada. E, né, tem sido muito estudada. Isso não é um problema. Que parece que foi uma droga que foi abandonada também. Ele falou pra gente, tipo assim, foi muito usada, sei lá, na década de 60 e depois abandonaram ela por um tempo. Agora voltaram a estudar ela de novo, né? E viram esse efeito dela. É que ao longo do tempo as condições de estudo melhoram, ou seja, as condições de realizar ensaios melhoram, e
o financiamento torna-se mais interessante em descobrir novos tratamentos. Por quê? Nessa mesma época, nós tínhamos descoberto medicações extremamente eficazes, aparentemente, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Entretanto, quando entendemos que a hipótese monoaminérgica da depressão, isso é, a hipótese de que a depressão talvez seja causada por uma deficiência das monoaminas, serotonina, ocitocina, está errada, opa, porra, a gente precisa de uma medicação mais eficaz. Aí foram atrás da cetamina. Opa, o mecanismo de ação dela é interessante. Trabalha com outras moléculas. É outro campo aqui que a gente está estudando. E quando este mecanismo aqui começa a ser afetado, os sintomas aparentemente melhoram. Então, de fato, por quê? Porque assim, quando você tem um tratamento que está funcionando muito, você dá ênfase para estudar ele. Sim. É normal. Não, aí, claro, alguém pode falar, tá vendo? Ó, Big Pharma. Tinha uma resposta lá atrás e não quiseram pesquisar? Não, é porque outra resposta apareceu e primeiro você estuda ela. Por quê? Seria como uma mina de ouro aparecer e falar, tá, eu sei que tem ouro aqui, mas tá vendo toda essa montanha com mato? Vamos continuar escavando aqui? Não, cara, apareceu uma mina de ouro, primeiro você estuda ela. É um processo básico, lógico de investimento. Por quê? Porque recurso financeiro para financiar a pesquisa é escasso. Então, não temos dinheiro infinito para testar medicações, testar terapias. Quando você vai testar, você precisa de uma boa fundamentação do porquê você está pesquisando aquilo. E essas medicações, elas são descobertas, seus efeitos, elas foram descobertas acidentalmente. Ninguém pensou, e essa moleque aqui, vamos testar para depressão? Não. Eram medicações para outras doenças, que pacientes que tinham sintomas depressivos, e, cara, os pacientes que tomavam aquela medicação aparentemente começavam a ter melhora do humor. E aí começou-se o interesse em, pô, será que... É assim que começa uma pesquisa. Você observa um fenômeno e cria uma hipótese em cima daquilo, tá? Então, seja tanto para hipnose quanto para medicação, é essa mesma coisa. O grande problema é, cara, a gente consegue alegar que qualquer coisa funciona para qualquer coisa. Exemplo prático. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, no Instagram, com milhões de visualizações de um garoto super natureba falando que o que a ciência diz sobre os benefícios do banho gelado. E tá ele lá no chuveirinho Lorenzetti dele. Aí ele mostra um artigo na tela, fala umas coisas. Cara, eu fui ler o artigo, né, pra ver, beleza, será que o artigo diz isso que ele tá dizendo? E ele fala sobre os benefícios. E o cara no vídeo ele fala sobre os benefícios do banho gelado. E como o banho gelado faz com que você tenha uma maior liberação de dopamina. E isso faz com que você se concentre mais, faz com que você fique mais motivado. E as pessoas que foram treinadas em tomar banho gelado, elas lidavam melhor que o estresse, como se elas fossem treinadas contra o estresse. Eu penso, nossa, interessante, então, pegar aqui meu chuveiro, botar no gelado todo dia, vou ser um Superman. Fui ler o estudo. A população do estudo era composta por caras que subiam montanha de elevação de mais de 1.500 metros com neve, só de shorts e tênis, sem camisa, sem casaco, de peito aberto. Composta por caras que todo dia deitavam na neve sem roupa, que andavam na neve descalço e que todo dia mergulhavam em rio congelado. Os esquimós, essa Aí parada. eu te pergunto, dá pra falar que tomar banho gelado em casa vai me dar o efeito que deu pra esses caras? Não vai dar. Óbvio que não! Aquele resultado foi encontrado com uma população que, velho, não é quem assiste o Instagram desse cara. Ou seja, o teu Lorenzetti não vai conseguir mimetizar uma montanha de 1.500 metros, um rio congelado e neve pelado. Não vai. Você fala que recuperava uma pequena microlesão ali, você até acreditava. Ah! Né, o banho de gelo ali, né? Tomar banho gelado me deixa mais acordado no período da manhã. É, talvez. Essa é uma generalização mais possível. Tá, mas não me interessa. Isso é um desfecho merda. Ai, me deixa mais acordado durante a manhã. Isso não é nada, isso não é nada. Isso não muda nada a tua vida. Isso não é desfecho. Desfecho é numa escala de atenção focada em tarefas cognitivas. O quanto que isso te melhorou. Isso é um desfecho. Ah, Felipe, porque eu tô tomando meu suplemento de coenzima Q10 por causa da minha disfunção mitocondrial.
minto. Isso não é desfecho. Ah, eu tô tomando isso aqui porque melhora a minha mito. Cara, que porra é essa? Isso, você percebe isso como? Tu olha o teu braço, olha minhas mitocôndrias. Não! Sabe qual é o grande problema de todo mundo que vocês veem na internet falando que a ciência provou tal coisa? É que eles se baseiam em artigos que mostraram diferenças estatisticamente significativas. Isso é, eles conseguiram encontrar uma diferença estatística entre dois grupos, o grupo da intervenção maluca deles e o grupo seja lá qual, e essa diferença teve uma diferença numérica. Mas não teve uma diferença clinicamente significativa. Pouco me importa P 0.01, P menor 0,05, que é o que me diz lá, tá, ó, eu vi esse P valor aqui, esse P valor ele me mostra que houve uma diferença estatisticamente significativa. Tá, mas a nível clínico, essa diferença foi o quê? Por exemplo, tem uma meta-análise famosérrima no campo da hipnose que mostra que hipnose é super eficaz lá para tratamento da obesidade. E é estatisticamente significativa a diferença entre o grupo hipnose e o grupo dieta, só dieta e dieta mais hipnose. Uhum. Só que quando você vai fazer uma avaliação de significância clínica, aquele argumento, aquele dado é um lixo. Por quê? Os dois grupos melhoraram. Os dois grupos perderam peso. E a diferença, dieta, pô. e a diferença do grupo hipnose mais dieta foi de tipo 2 quilos a mais que o outro cara, a mais que o outro grupo, em média. Então, estatisticamente, eu consigo mostrar uma diferença entre os dois grupos? Consigo. E eu consigo pegar isso e fazer toda uma demonstração de, ó, tá vendo? É eficaz. Tem diferença entre os grupos. Hipnose foi superior. O grupo hipnose conseguiu diminuir mais peso. Tá, mas 2 quilos mudou o que na vida dessa pessoa? Em comparação, o outro grupo perdeu 5 quilos e o meu perdeu 7. Em pacientes com 130 quilos, isso fez o quê? Em nutrição, nós temos um valor de mínimo significância clínica que é 5% do peso corporal daquele indivíduo. Então, aquela intervenção ela só vai ter significância clínica se ela pelo menos conseguir diminuir 5% a mais. daquilo. Cara, aquele grupo não chegou perto disso. Então, eu posso ver 10 mil pessoas da hipnose falando, ó, hipnose é eficaz para a obesidade por causa disso daqui, mas, na verdade, não. Eles só não sabem interpretar o dado. Onde você tem o melhor resultado da hipnose? Vocês já conseguiram mapear isso de alguma forma? Em geral, dor, que é o mais conhecido, e aparentemente, depressão e tipos de ansiedade. O que você mais vai ver a hipnose sendo aplicada são nesses 3 campos. Dor, na verdade, nesses 4 campos, porque síndrome do intestino irritável tem-se muita aplicação da hipnose, basicamente na Europa inteira é muito bem vista a hipnose para síndrome do intestino irritável. Então, geralmente, SI, dor, hipnose e depressão e ansiedade. Agora, existe um grande esforço que está sendo feito pelo que a gente está chamando de força-tarefa Força-tarefa de eficácia da hipnose, que é um grupo de pesquisadores de 4 países, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Hungria, que se juntaram em 2020 para basicamente reavaliar todas as formas como a gente tem que avaliar a eficácia da hipnose. Ou seja, uma força-tarefa se reuniu e falou o seguinte: a partir de agora se pesquisa a hipnose clínica dessa maneira. Por quê? Porque tem muito lixo no campo. Tanto é que hipnose não é padrão ouro para tratamento de nada. Tá? Porcaria nenhuma. E, se tudo der certo, vamos continuar assim. Porque a ideia é que a hipnose seja associada a outras terapias e não feita como terapia sozinha. Então, a ideia é que no futuro tenhamos cada vez mais evidências para recomendação clínica de terapia X mais hipnose. Agora, o que essa força-tarefa está fazendo? É o seguinte, até aqui a gente tem pesquisado dessa forma e, cara, muita pesquisa ruim. Então, eles literalmente criaram uma diretriz de como se deve avaliar a hipnose e ou seja, como que se avalia a qualidade das pesquisas clínicas de hipnose e uma diretriz de como conduzir pesquisas clínicas em hipnose. Então, essa força-tarefa está sendo presidida pelo Keksi Zoltan, que é um pesquisador da ELT, lá da Hungria, em Budapeste, que é o cara com quem eu vou estagiar no que vem. E eles basicamente estão dando novas direções para o campo da hipnose. E, cara, um movimento que tem sido bom, que eu tenho visto surgir finalmente tem estudos melhores conduzidos sendo publicados em hipnose, o que era uma grande esperança para nós.
Eu ainda quero perguntar, ano que vem eu vou ter maior contato com esses papas da hipnose, e eu juro que eu vou querer perguntar, cara, qual é dessa preguiça do campo da hipnose de fazer pesquisa boa? Tipo, vocês tinham dinheiro. Por que não? Tipo assim, eu já vi pesquisas de hipnose com 4 milhões investido. E, mano, umas pesquisas, sabe, mal desenhadas. Por quê? Tipo assim, eu sei que você provavelmente era um apaixonado pela técnica e queria que tivesse um resultado positivo. Mas, cara, não vale mais você fazer uma testagem rigorosa, chegar a um resultado talvez não tão bom, que te direcione para o que você tem que fazer? E aí existe também uma pressão institucionalizada, e esse é o papel do clínico, tá? O médico, o fisioterapeuta, o dentista, o enfermeiro, o psicólogo. O trabalho dele não é confiar em artigo científico. Você não pode ler um artigo científico acreditando que o que está escrito ali está certo. Isso é ignorância, isso é ingenuidade. O teu papel enquanto leitor de paper científico é olhar e pensar, cara, como talvez que isso daqui esteja errado? O que talvez eles tenham feito errado ou talvez não estejam querendo que eu perceba? Que são as técnicas que nós chamamos de técnicas de spin. São técnicas, que é um nome muito generalista, é um guarda-chuva para várias técnicas antiéticas de distorcer a forma como um artigo científico é escrito para que o leitor perceba um resultado maior do que realmente tem ali. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa em hipnose para a depressão. Qual é o meu desfecho primário que está avaliando aqui? Diminuição de scores de depressão. Aí eu faço a minha pesquisa clínica e eu vejo que ela não foi muito boa, não. Só que na hora de escrever o paper, eu dou pouquíssima importância para esse fato. Eu falo pouco sobre isso. Eu falo, tipo... O que você fez... Não houve muita diferença significativa. Agora, em desfechos secundários, os pacientes de depressão demonstraram, relataram melhor atividade institucional nas suas escolas, repararam que estavam muito mais abertos socialmente, relataram que conseguiram ir na academia mais vezes e que cagaram melhor ao longo da semana.